E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui finalizar iniciar, né, na verdade, o nosso roteirinho 17, ok? Vamos falar agora dos descansos. Nós finalizamos já os roteiros sobre jornada, compensação, prorrogação, exceções à limitação, já finalizamos esse assunto. E agora nós vamos para os descansos, para depois a gente finalizar o contrato, na extinção dos contratos de emprego, beleza? Então, e assim a gente finaliza, inclusive, a matéria. Então, vamos falar um pouquinho dos descansos. Os descansos na lei brasileira, eles são, os obrigatórios, pelo menos, eles são basicamente quatro, previstos na CLT, tá? Como regra. Um descanso que você tem que ter dentro da própria jornada, que é chamado de intra-jornada, que intra tem a significação de ser dentro da jornada, beleza? Nós temos também o descanso entre uma jornada e outra, e aí ele é chamado de interjornada, né? Inter vem de entre. E nós temos também um descanso chamado descanso semanal, que nós conhecemos normalmente como domingo, né? Que é preferencialmente aos domingos. E por fim, nós temos um descanso anual, que nós conhecemos por férias, ok? Então, esses basicamente são os descansos que na legislação nós temos como regra. E são os descansos que nós vamos estudar a partir de agora. Começando pelo intra-jornada, aquele que é realizado dentro da própria jornada, ok? E para falar do intervalo intra-jornada, que vocês conhecem normalmente como intervalo para refeição, ou intervalo para descanso e refeição, ou também somente como almoço, né? Esse intervalo que é feito dentro da própria jornada, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, é que para ele existir depende do número de horas que você trabalha. Não é qualquer empregado que tem direito a esse intervalo. Não. Inclusive, ele não vai ser sempre de 1 hora, como a gente acha que vai ser, né? Quem trabalha até 4 horas por dia nem tem direito a intervalo. Ah, Osório, mas não tem um negócio lá que você tem que comer de 3 em 3 horas? Então, na época da CLT não tinha isso não. Então, a limitação que a CLT dá para a gente é até 4 horas de serviço pode fazer sem parar, ok? Então, por exemplo, naquela jornada inglesa que eu comentei com vocês, que você trabalha 8, 8, 8, 8, aí no sábado você trabalha 4 horas, normalmente vai de 8 ao meio-dia, vamos supor. Nessa jornada, de 8 ao meio-dia, não tem intervalo, não. É pegado, começou a 8, sai meio-dia, sem parar, tá? Ah, mas na empresa que eu trabalho tem intervalo. Porque o empregador quis, que não precisa, tá? CLT não determina que o empregador tenha que dar intervalo para quem trabalha até 4 horas consecutivas de serviço. Beleza? Agora, passou de 4 horas, já surge o primeiro intervalo. E aí você vai ter que analisar o seguinte: o trabalho que passar de 4 horas seguidas e não passar de 6 horas consecutivas, esse trabalho tem que ter um intervalo de no mínimo 15 minutos, certo? Então é por isso que normalmente, se você tem funcionário de banco aí na sua casa, ou amigo, ou parente, ou se você é um funcionário de banco, é por isso que a maioria dos bancários, lógico, estou falando aqueles que não são gerentes, eles têm um intervalo de refeição muito curto, é 15 minutos mesmo. Né? Normalmente eles levam comida pronta de casa só para esquentar no micro-ondas lá rapidinho e comer, porque eles só têm 15 minutos, ok? Por quê? Porque a jornada deles é de 6 horas. Quando a jornada não ultrapassa 6 horas, o intervalo não é de 1 hora, o intervalo é de 15 minutos. Tá? Até 4, 0, 4 e 6, 15. Ok? Agora, se passar de 6 horas, o buraco é mais embaixo. Se passar de 6 horas o seu serviço, aí você vai ter direito a intervalo de, no mínimo, 1 hora e no máximo 2. Como assim, Osório? No máximo? Tem máximo, exatamente, tem máximo. E se você passar do máximo, o que acontece? Você vai ter que pagar hora extra. Né? Até tem um jeito de passar sem pagar hora extra, daqui a pouquinho eu vou falar, mas se você não formalizar corretamente isso, você pode ser obrigado a pagar hora extra. Tá? Por quê? Porque se você não colocar um valor máximo de intervalo, você pode chegar numa situação que o empregado ele tenha, sei lá, 10 horas de intervalo para almoço. E aí o cara trabalha num pedaço da manhã e vai trabalhar no outro pedaço lá à noite. Então ele fica meio que por conta do empregador o dia inteiro. Né? Então, para evitar isso, esses tipos de situações, aí a CLT colocou um valor máximo, para não virar bagunça, para não virar quase que um intervalo interjornado, né? Para não ficar como se você estivesse fazendo 2 jornadas no mesmo dia. Então, colocou-se o máximo ali de 2 horas. Ok? Enfim, quando a gente fala do trabalhador rural, só abrindo um parêntese,
O trabalhador rural ele também tem direito a esses intervalos, do mesmo jeito que o urbano. Porém, ele tem uma singela mudança, que é realmente nesse intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Por quê? Porque a atividade rural é uma atividade diferenciada e muitas vezes esse trabalhador ele vai precisar de mais do que 2 horas diante da situação do trabalho dele. Imagina um camarada que trabalha na pecuária, que levanta 4 horas da manhã para tirar leite, dá comida para o gado, repara uma cerca aqui, outra ali, limpa o coxo, limpa o curral e tudo mais, conta o gado, faz pesagem, dá remédio e bota no pasto. Ele de 4 horas da manhã até mais ou menos umas 10, 10 e meia, ele está fazendo isso tudo. Na hora que dá umas 10, 10 e meia, ele almoça. E depois ele só precisa voltar a trabalhar lá para as 3, 4 horas da tarde. Então o que acontece? Normalmente, né, nesse tipo de emprego, o empregado rural ele acaba tendo um intervalo muito grande mesmo, que vai mais ou menos ali das 10 até as 15 da tarde, das 10 até as 16, depende muito de região para região. E aí, para respeitar esses costumes, a própria lei do empregado rural colocou que esse intervalo seria realizado de maneira a respeitar os costumes de cada região. Vejam só o artigo 5º da Lei dos Rurais, aquela Lei 5889 de 73. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, será obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região, certo? Então aqui ele não colocou mínimo nem máximo, ele deixou para cada região os usos e costumes da região delimitar qual seria esse intervalo. Mas existe um consenso na doutrina, na jurisprudência, de que mesmo sendo levado aqui pelos costumes da região, esse intervalo não pode ser inferior a 1 hora, beleza? Mas vamos então para a CLT. O que a CLT fala exatamente? Ó, o artigo 71 da CLT traz para a gente. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então, primeira situação, o intervalo para alimentação ele não é de 1 hora, ele é de no mínimo 1 hora. Segunda observação, ele é de no máximo 2. Porém, em algumas situações, pode ser que mesmo na cidade, você tenha algumas situações que você tem que fazer um intervalo maior do que 2. Eu já vou dar um exemplo. Mas nesses casos que você tem que fazer um intervalo maior do que 2, você tem como resolver isso de forma formal, correta. Que seria como? Você fazer um acordo escrito com esse empregado. Normalmente, o ideal, inclusive, é você fazer na própria contratação. No próprio contrato que você faz, ou na própria carteira de trabalho, ou no contrato à parte, você delimitar que o seu empregado vai ter um intervalo de, por exemplo, 4 horas de almoço, 5 horas de almoço, dependendo da situação. E é uma situação possível, quer ver? Olha o que acontece. Em cidades pequenas, Muqui, por exemplo, eu sempre comento com vocês, né? Cidade maravilhosa, lá é uma cidadezinha muito pequenininha, com muito pouca gente. E aí o que acontece? A galera de lá é uma galera mais estilo roça mesmo. Ninguém lá fica... Não vou dizer ninguém, porque até tem, sempre tem, né? Mas não é comum você pegar uma pessoa que vai malhar. Imagina academia, uma pessoa que vai malhar meio-dia. Foge de qualquer concepção. Né? As academias lá nem tem ar-condicionado, pra vocês terem ideia. Nem que seja uma cidade quente não, porque nem é. Mas de qualquer maneira, meio-dia é meio-dia. Então o que acontece? As academias, elas costumam abrir lá para 6 da manhã, porque tem muito velho, e velho gosta de 6 horas da manhã, né? Então abre lá para 6 horas da manhã e fica aberto até as 10. Depois das 10, eu tô falando de Muqui, cidade interior, roça, né? 10 horas já tá chegando a hora de almoçar. E aí o que acontece? Depois das 10, você já tem um intervalo, porque a academia fecha 10 horas. E ela só vai abrir de novo 3 da tarde. Olha só, hein? De 10 às 15, 5 horas ela fica fechada. E aí o que ela faz? Ela combina com o empregado dela. Olha, você vai trabalhar de 6 às 10, seu intervalo vai ser de 5 horas. Por quê? Porque eu não abro nesse intervalo. Então você vai para casa, almoça, dorme, vê desenho, sei lá, faz o que você quiser, né? Joga uma bola, toma banho, volta, dorme de novo, sei lá. Você tem 5 horas para fazer o que você quiser. Depois você volta e continua trabalhando, beleza? Então, é uma situação específica que o intervalo ele vai superar 2 horas. Mas para você fazer isso, né, e óbvio, isso não é fraude, porque você realmente tem a justificativa,
Para você fazer isso, você tem que ter, no mínimo, um acordo escrito. Escrito. Se não for escrito, você fica sujeito ao pagamento de hora extra. Ok? Então, essa é uma curiosidade que eu tinha para falar para vocês sobre o intervalo para alimentação. Agora, falando sobre o intervalo ainda, o artigo 71, no parágrafo 3º, ele tem uma situação que ela é bem discutível do ponto de vista de saúde do trabalhador, que inclusive o TST tem algumas decisões que falam que ele seria constitucional, tem uma ou outra também que fala que é inconstitucional. A maioria reputa constitucional, inclusive, esse parágrafo, mas é um parágrafo realmente que dá discussão. Ele diz o seguinte: o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido. Olha, o limite mínimo de 1 hora poderá ser reduzido por ato do Ministério, aqui está do Trabalho, Indústria e Comércio, uma nomenclatura bem antiga, né? Leia-se Ministério da Economia, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes às organizações dos refeitórios e quando respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares, horas extras. Gente, nesse caso aqui, esse parágrafo 3º, ele, na verdade, ele foi criado visando aquelas empresas que têm uns estabelecimentos gigantes, tipo uma Vale da vida, que a pessoa, para sair para fora da Vale, almoçar e voltar, só dele sair e voltar é capaz dele já perder a hora dele de almoço. Então, o que acontece? A própria empresa cria um refeitório dentro dela para facilitar o descanso do trabalhador, para ele não precisar de ficar nessa viagem, né, para almoçar. E aí, muitas vezes, ela até fornece esse alimento, nem cobra por isso. E aí, por conta disso, a CLT diz, se você estiver fazendo isso daí direitinho, se a galera do Serviço de Alimentação lá da Previdência aprovar, o Ministério da Economia aprovar, você pode fazer o refeitório dentro da sua empresa, e aí, como você está dando essa facilidade para o empregado, você nem precisa de cumprir exatamente 1 hora. Você pode... Aí é o pessoal os técnicos lá do trabalho que vão dizer qual seria o ideal para aquele serviço. Por exemplo, aqui pode ser meia hora, aqui pode ser 45 minutos, sei lá. E eles vão falar o que eles acham que seria o correto, que não vai prejudicar a saúde do trabalhador. Beleza? Então, é um tipo de situação que foi muito discutido na jurisprudência, na doutrina, e agora com a reforma trabalhista, eu acredito que tem até ganhado mais força do ponto de vista de ser considerado constitucional, porque o legislador ele entende que esse limite mínimo de 1 hora ele não é tão absoluto assim, vamos dizer. Tudo bem também que nessa reforma a gente vê que a saúde está indo para o saco, em vez de ninguém está se preocupando com saúde, está se preocupando com dinheiro. Mas de qualquer maneira, a tendência atual é de que ele realmente seja considerado constitucional. E como eu já vinha falando, o próprio TST, em sua maioria, já o considerava constitucional, até porque nós temos pessoas específicas, especializadas, para dizer se pode ou não pode reduzir esse intervalo. Beleza? Mas continuando aqui ainda sobre o intervalo, eu já falei com vocês diversas vezes, já dei exemplos de jornadas para vocês diversas vezes. Eu falava assim, imagina que o cara entrou às 8, aí ele vai trabalhar até meio-dia, depois ele fica de meio-dia a 1 para o almoço, depois ele volta 1 hora, né, 13 horas, e vai até às 17. Porque aí ele vai ter uma jornada de 8 horas, eu falava com vocês. Por quê? Se a gente olhar direitinho, de 8 a meio-dia, 4 horas, de 13 às 17, 4 horas. Porém, de meio-dia às 13 tem uma aqui no meio. Ou seja, não são 8, são 9, né? Mas aí é que tá. Esse intervalo intra-jornada, ele não é computado para efeitos de jornada. Ele é intervalo que fica do lado de fora. É do trabalhador, certo? Então, a gente vai contar como jornada todo o tempo que ele fica à disposição do empregador trabalhando ou à disposição na forma do artigo 4º, como a gente já estudou, mas para descanso e refeição, o intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2, ou que seja o de 15 minutos, né, se você não faz mais de 6 horas consecutivas, ele não entra no cômputo da jornada, beleza? Então, é por isso que a pessoa normalmente ela vai trabalhar, ela não trabalha 8 horas, ela fica longe de casa 9 horas, né? 8 de serviço e 1 de descanso, ok? Então, isso daí a gente pode analisar aqui no parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, que diz o seguinte: os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Ok?
Então, os intervalos de descanso a gente deixa de lado. Agora, e se uma empresa não concede o intervalo intrajornada? Ou até, e se ela concede, mas concede num tempo menor do que 1 hora, por exemplo? O que acontece? Né? Aqui tem uma evolução legislativa. O que acontece? Olha, antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando antes da reforma trabalhista, né? Antes de 2017, o parágrafo 4º do artigo 71 dizia o seguinte: quando o intervalo para repouso e alimentação previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. Aí você pode pensar, professor, é como se fosse hora extra, né? É, exatamente. Se você não desse o intervalo para alimentação, você teria que pagar aquela hora que você não forneceu como extra. Certo? Ou seja, você pagaria o valor de 1 hora mais 50%. Ok? Mas aí você tinha uma situação que era a seguinte: e se eu concedi 45? Porque aqui ele fala o período correspondente. Período correspondente ao intervalo inteiro ou período correspondente ao que faltou para dar 1 hora? Porque você pode ter um trabalhador, por exemplo, que trabalhou e teve descanso de meia hora. Tem outro que trabalhou e teve descanso de 45. Tem outro que trabalhou e não teve descanso nenhum. Como é que você vai fazer? Você vai pagar 1 hora inteira para os 3? Ou você vai pagar 1 hora para aquele que não descansou nada, meia hora para aquele que descansou meia hora e 15 minutos para o que descansou 45? Como que eu vou fazer? Né? E aí você tinha uma dúvida de interpretação de norma jurídica, material. Quando você está na dúvida de interpretação de texto normativo de direito material, você aplica o princípio protetor, ou seja, indúbio pro operário. E foi o que o TST fez. Né? O TST, inclusive, ele editou uma súmula para falar sobre essa concessão. Essa súmula, inclusive, hoje, ela não está mais atualizada de acordo com a legislação, que é a súmula 437 do TST, que ela diz o seguinte, ó, se você não pagar nada, se você não conceder, perdão, nada, ou se você conceder um pouco, não faz diferença nenhuma. Você vai ter que pagar a hora inteira mais 50%. Porque eles deram a interpretação mais favorável para o empregado. Ok? Ocorre que o legislador não ficou muito contente com essa interpretação. E aí ele revogou o antigo parágrafo 4º e trouxe uma nova redação. A nova redação do parágrafo 4º, que foi dada pela reforma trabalhista, ela é mais clara. Ela diz o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então eles enfiaram aqui um apenas do período suprimido, e foi de propósito. Por quê? Porque se eu suprimir o intervalo inteiro, eu pago o intervalo inteiro como extra. Se eu suprimir só 30 minutos, eu vou pagar 30 minutos como extra. Se eu suprimir só 15 minutos, eu vou pagar 15 minutos como extra. E não como era antes, que qualquer supressão já considerava a hora inteira. Certo? Então, não precisa, você não tem mais agora como dizer que todos os empregados que tiverem o intervalo não respeitado vão ganhar igual, porque no caso você vai ter que analisar o caso concreto. Olha, faltou quanto para dar meia hora, para dar 1 hora? Ah, faltaram 20 minutos. Ótimo. Então é 20 minutos que você vai receber como extra. Antigamente não era assim. Antigamente era, faltaram 15 minutos, não interessa, ganha a hora inteira como extra. Beleza? Então é um posicionamento aí que foi favorável para o empregador, né? Porque na visão aqui do legislador estava se desprivilegiando muito a ideia da valorização da livre iniciativa. Isso aqui é uma opinião do legislador. Tá? Eu particularmente não vou dizer que concordo ou discordo, porque realmente é uma questão de opinião, e como o legislador é eleito pelo povo, democraticamente representa a maioria, para mim eu não vejo problema, até porque não é inconstitucional essa mudança. Óbvio que é pior para o trabalhador, mas de certa forma também observa um grau de isonomia, né? Porque antes você tinha gente que gozava de um certo intervalo e ganhava a mesma coisa do que não tinha nada. Então não dá para dizer que é justo, injusto, vai depender muito da opinião pessoal de cada um, ok?
O fato é que hoje a gente não paga mais a hora inteira para aquele que não gozou o intervalo. A gente vai ter que analisar se ele gozou o intervalo em partes ou se ele não gozou nada. E aí, se ele não gozou nada do intervalo, realmente ele ganha a hora inteira. Agora, se ele gozou em parte, ele só vai receber como extra aquilo que faltou para dar uma hora. Tá? E uma coisa interessante também. Aqui, o pagamento com um acréscimo de 50%, não interessa se o cara fez hora extra ou não fez hora extra, tá? Uma coisa independente da outra. Por exemplo, o cara trabalhou 7 horas. Se ele trabalhou 7 horas, é mais do que 6. Se é mais do que 6, no mínimo 1 hora de intervalo. Mas ele trabalhou 7 horas seguidas, sem intervalo. O que acontece? Vai pagar 1 hora mais 50% para esse camarada por dia que ele trabalhou dessa maneira. Por quê? Porque ele não pode ter o seu descanso suprimido. Ok? Mas se você contar direitinho, ele só trabalhou 7 horas, nem fez hora extra. Não interessa. O fato de não conceder o descanso já é o bastante. Você vai pagar aquela hora que seria do descanso como extra. Beleza? Ou, agora atualizando, né? Você vai pagar aquilo que faltou para dar 1 hora como extra. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessa súmula, né? Que é anterior à reforma trabalhista e que agora a gente está passando por uma superação dessa súmula, por uma questão até de overruling, né? Aquela técnica de superação de precedente, uma regra que embasava ela mudou, agora a gente não tem mais como aplicar, né? Então percebam várias coisas que foram mudadas aqui. Ela tem 3 itens, e eu vou falar desses 3 e como eram e como ficaram. O item 1 ele falava: após a edição da Lei 8.923 de 94, a não concessão, que foi a lei que incluiu aquele primeiro parágrafo 4º na CLT ali, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. Então, olha que coisa interessante. Nesse item 1, ele tinha a interpretação de que, independentemente de quanto tempo você fez de intervalo, você ganharia a hora inteira. E isso foi modificado, como a gente acabou de falar, né? O atual parágrafo 4 fala nada disso, né? Não é que é do total do período correspondente, é só do período suprimido. Então esse item 1 cai por terra depois da reforma trabalhista. O item 2, ele diz o seguinte: é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública, artigo 71 da CLT e artigo 7º, inciso 22 da Constituição, infenso à negociação coletiva, ou seja, a negociação coletiva não pode tratar sobre isso. Acontece, esse item 2, para quem não percebeu, era ele que proibia que as convenções e acordos coletivos diminuíssem o mínimo de 1 hora. Acontece que a reforma trabalhista trouxe exatamente o contrário. O artigo 611-A diz o seguinte: convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre 3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então perceba uma coisa, eu lembro que na época que saiu a reforma trabalhista, muita gente confundiu, achando que agora, depois da reforma trabalhista, os intervalos são de 30 minutos. Não, gente, não é isso. Os intervalos continuam sendo de no mínimo 1 hora. Porém, se houver convenção ou acordo coletivo que dispuserem que o limite vai ser de 30, agora pode. Antes não podia. Se você olhar o item 2 da súmula 437, ele fala que não podia de jeito nenhum. Agora, com a reforma trabalhista, ele fala o contrário, ele fala que pode. Inclusive, se você olhar, não está no material de vocês, mas se vocês olharem o artigo 611b, tem uma partezinha dele que fala que intervalo intrajornada, essas questões de jornada, não são, o que foi modificado pela reforma, não são violação do artigo 7º, inciso 22. Justamente para dizer, olha, esse item 2 da súmula 437 tem que acabar. Eu não apoio, eu tô superando esse entendimento do TST, ok? Então, hoje, o intervalo é de 1 hora, continua sendo de no mínimo 1, no máximo 2, do mesmo jeito que era antes. Porém, se houver convenção ou acordo coletivo que queiram diminuir essa 1 hora, pode.
desde que não diminua para menos de 30. Então, se tiver uma convenção coletiva dizendo, olha, para os professores de Linhares, de instituições particulares, o intervalo para descanso e refeição vai ser de 45 minutos. É convenção coletiva, acordo coletivo? Pode. Vai ser de 50 minutos? Pode. Vai ser de 40 minutos? Pode. 30 minutos? Pode. Menos de 30 não pode. Tá? Mas ressalto que continua sendo o mínimo 1 hora. Tá? Só vai descer de 1 hora com convenção ou acordo, se for o caso. E ainda assim não pode descer de 30, né? O limite mínimo é 30, com as convenções e acordos. Sem convenção e acordo, o limite mínimo é 1. Ok? E para finalizar aqui, também tinha uma outra discussãozinha, que era o seguinte. Quando o parágrafo 4º do artigo 71 fala que você vai pagar aquela hora que não foi concedida como hora extra, tem uma situação que é a seguinte. Quando a gente tem horas extras prestadas de forma habitual, a gente tem que essas horas elas integram a remuneração do empregado. Ou seja, elas entram para a conta de FGTS, Imposto de Renda, INSS, por aí vai. Daí, quando você não concedia, né, teve uma grande discussão que foi a seguinte. Essa 1 hora que eu estou pagando para o empregado, por ele não ter realizado o intervalo de refeição, é uma indenização ou ela vai ser considerada salário? Beleza? E aí o TST diz o seguinte, ela vai ser considerada salário. E a gente olha o item 3 da súmula 437, diz o seguinte, possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º, com redação introduzida pela Lei de 94, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo de outras parcelas salariais. Porém, como eu disse, veio a reforma e acabou com essa interpretação. Além de acabar com a interpretação de que agora não seria mais devida a hora inteira para todo mundo, né? Que agora a gente só ia pagar o valor suprimido, ainda teve uma outra questãozinha que foi o seguinte, ó. Parágrafo 4º diz, não concessão ou concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido. Quer dizer, além de eu pagar apenas o período suprimido, ele não vai ser considerado salário. Então, toda hora, por exemplo, o empregado que ficou um mês inteiro sem fazer intervalo para almoço, não fez nada, zero. Ele vai ganhar por dia de trabalho 1 hora mais 50%. O valor de 1 hora mais 50%. Né? Só que essa 1 hora mais 50% do mês inteiro que ele ganhar vai ser limpo. Não vai entrar para a conta de INSS, não vai entrar para a conta de FGTS, não vai contar para a conta de imposto de renda, para nada. Porque ela foi classificada agora pela lei expressamente, literalmente, como indenizatória. Beleza? Outra coisa também que a reforma pegou com relação aos intervalos foi com relação aos intervalos intrajornadas que não foram concedidos pela lei, e sim pelo empregador. Né? Como assim, Osório? É porque, na verdade, a gente acabou de ver o intervalo intrajornada, lá do artigo 74, que é um intervalo que a lei exige. Não é isso? No mínimo 1 hora, no máximo 2 para aquele que trabalha mais de 6 horas, no mínimo 15 minutos para aquele que trabalha mais de 4, menos 6 horas. Ok. Isso daí é o que a lei exige. Mas eu já havia falado com vocês em vários momentos que os empregadores começaram a perceber, inclusive por estudos aí, que vale a pena, às vezes, você deixar seu empregado descansar, fazer algum tipo de ginástica laboral, ou até tomar um cafezinho. E aí eles os empregadores, davam intervalos para os empregados que não estavam previstos na lei. Então, um intervalo de 15 minutos para o cafezinho, de 9 a 9h15, todo mundo vai parar de trabalhar e vai tomar um cafezinho. A lei não manda dar esses 15 minutos. Você já tem o descanso lá para o almoço que a lei manda. Então, o TST entendia assim. Se o empregador está fornecendo um descanso que não está na lei, então eu vou considerar que esse tempo é à disposição. E aí, ele criou a súmula 118, que dizia o seguinte, os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos na lei representam o tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Acontece que, como eu já havia falado para vocês lá no roteiro 14,
O artigo 4º, parágrafo 2º, diz que intervalos para descanso e alimentação que o empregador der durante a jornada, é só a gente olhar o parágrafo 2º, item 2 e item 5, eles não serão computados como jornada. Ou seja, esse artigo 4º, parágrafo 2º, ele acabou com a súmula 118 também. Hoje, a súmula 118 não tem mais aplicabilidade. Beleza? Então, qualquer intervalo que seja, está previsto em lei ou não está previsto em lei, não vai computar na jornada do trabalho. Tá? Até existem umas exceções, mas aí são exceções extremamente específicas. Daqui a pouquinho eu vou até citar algumas. Mas, via de regra, intervalo intra-jornada não computa como tempo de serviço. Então, se você deu 15 minutos lá do cafezinho, de 9 a 9h15, se o seu trabalho acabava às 5 horas, ele vai acabar às 5h15, porque aqueles 15 minutos lá do cafezinho não considera tempo trabalhado. Beleza? Então, você pode acrescentar no final da jornada. Bom, então, só resumindo o que a gente já falou até agora, nós temos intervalos intra-jornada para aquelas pessoas que trabalham acima de 4 horas, de maneira que são de 4 a 6, no mínimo 15 minutos, acima de 6, no mínimo 1 hora, no máximo 2. Posso até passar de 2 se houver acordo escrito ou contrato coletivo nesse sentido. Posso, inclusive, diminuir de 1, naquele caso do parágrafo 3º lá, com as autoridades sanitárias aprovando, ou por convenção ou acordo coletivo, quando não interferir na diminuição de, no mínimo, 30 minutos. Beleza? Fora isso, os intervalos que são concedidos pelo empregador sem constar na lei como obrigatórios, eles serão considerados como tempo eles não serão considerados como tempo de serviço. Ok? Intervalos obrigatórios que o empregador não dá, ele tem que pagar com um acréscimo de 50%. É um valor indenizatório, não vai entrar para a conta salarial, né? E, obviamente, se o empregado tiver gozado de parte desse intervalo, ele só terá direito ao valor do tempo suprimido mais 50%, e não do tempo inteiro. Beleza? Em resumo, é isso. E eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo, porque ele já está longo, e aí eu vou terminar essa aula 17 num vídeo posterior. Grande abraço para vocês, fiquem em paz, que o Senhor os acompanhe.